Sou Jacob, dirigente espiritual do Centro de Umbanda Esotérica São Miguel Arcanjo. Quero falar de um enigma da Umbanda, que a Umbanda ainda não o fundamentou dentro dos seus princípios esotéricos, conhecido como Exu Mirim, pouco divulgado, pouco falado. E as pessoas têm assim um fundamento errôneo dessa entidade encantada. Durante milênios, todas as religiões organizadas têm em seus seres elementares os seres encantados. E dentre esses seres encantados, a Umbanda acolhe o orixá Exu Mirim, um orixá da sétima vibração, da sétima regência paralela a nós. Do sétimo grau da evolução, num plano semelhante a nosso, na sétima vertente, ali se evolui os seres encantados chamados Exus Mirins, que muitos, por não conhecerem o seu fundamento, põem eles na esquerda dos herês, dizendo que são espíritos de crianças malvadas, que aqui cometeram crimes, que aqui excederam e que caem no negativo e se transformam em Exu Mirim. E eu questiono porque existe poucas literaturas sobre Exu Mirim. Também poucos se falam sobre esse orixá, que é de suma importância para nós. Os seres encantados que vivem a nossa sétima vibração, seria a sétima dimensão paralela à nossa, não são esses seres como foram sincretizados em muitos fundamentos de Umbanda, porque Umbanda ainda é uma religião muito nova e seus fundamentos estão chegando, sendo revelados aos poucos o mistério para nós. E Exu Mirim é um desses elementares que foi atribuído à esquerda negativa de herês. Já vi algumas vezes pessoas dizerem incorporado Exus Mirins, usando de uma ala amalandrada, com bonés virado para trás, mostrando uma imagem assim, digamos, maluca, uma imagem fora do padrão quando se refere a uma criança, dizendo aparentemente uma criança malandrinha, má, que tem vícios, que fuma, que bebe e pratica todas esses costumes que não são atribuídos ao orixá de elevado padrão espiritual, como são seres encantados mirins. Essas incorporações não condizem com a verdade, para que na Umbanda esotérica nós estudamos que estado da natureza vivem e acolhem os mirins. Então se torna uma vertente, uma linha ainda infundamentada, que não tem seus padrões esclarecidos à humanidade, que é Exu Mirim. A gente vê em pessoas que se dizem incorporar a Mirim, mas vivenciando um lado negativo das crianças, como sincretizando Exu Mirim na verdade, como a criança má, a criança que não alcançou um estado vibratório de evolução. Isso não condiz com a realidade, porque o próprio Cristo, Oxalá, em suas passagens evangélicas, diz: deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino dos céus. Deixai minhas criancinhas, porque dos tais é o reino do céu. Então não se enquadre esse sincretismo errôneo, que Exu Mirim seja o lado negativo de uma criança boa, uma criança chula. Às vezes, quando Exu Mirim incorpora em certas pessoas, falam palavras chulas, gritam de uma forma desequilibrada. E isso não é, dentro da cultura esotérica, Exu Mirim. Isso não tem fundamento dentro da religiosidade, o que é Exu Mirim. Até esses tempos, eu conversando com a senhora, ela me disse que a criança dela não estava bem, estava muito peralta, e que foram dito que havia um Exu Mirim ocasionando aquele estado de espírito na criança. Isso não tem, gente, fundamento dentro de uma cultura espiritualista. Exu Mirim é um orixá da sétima vibração, seres que vivem na dimensão paralela à nossa, uma dimensão de encantamentos, uma dimensão que na verdade
quando se divide os sentimentos humanos na Terra, assim como Pombagira impera sobre os desejos, Exu Mirim, ele impera sobre as intenções. Quando nós intencionamos algo em nossa vida, quando nós estamos intencionando a um emprego novo, intencionando a comprar um carro, a fazer um curso, a qualquer coisa que nos melhore de vida, é uma intenção. E isso aciona o reino positivo que vai até Orixá Exu Mirim, que forma a intenção, materializando o desejo das guardiãs pombagiras para se materializar na segurança de Exu. Então muito se tem escrito, eu acho que tem muito pouco sobre Exu Mirim, que ficou a marginalidade do sincretismo. Eu conheço Exu Mirim que passam aqui em casa na vibração dos encantados. O Exu Mirim, ele leva muito o nome do Exu, dito Exu maior, Exu grande, como Exu sete porteira, Exu porteirinha, Exu viludo, Exu veludinho. Por essa dimensão ser especulativa, por essa dimensão ser mágica, eles têm mais assim, como disse, mais a proximidade a alguns mistérios que o próprio guardião Exu não consegue entrar. Então não que eles sejam esse lado que os atribuíram a quiumbas. Eu já vi as incorporações que novamente friso, médios tomando corote de cachaça, usando um boné virado para trás, todo aquele amparato da malandragem, e não é isso. Ele não é um Exu pequeno também, ele não é um Exu criança. Exu Mirim é uma dimensão de encantados, seres intencionais que habitam o 7º grau da evolução. E nós, como umbandistas, nós trabalhamos com seres elementares, seres que não tiveram corpos nem encarnações humanas e que vivem nessa dimensão. Exu Mirim é agregador, estimulador também. Exu Mirim está para nós como está os encantados. Comumente, quando Exu Mirim se aproxima do médium, por ele não ter ainda esse sentimento humano de vaidade, de orgulho, de inveja, coisas que não pertencem à sua 7ª dimensão, ele se agrega ao médium. E quando o médium começa a desviar as suas intenções para um princípio de maldade, Exu Mirim se afasta desse médium. E quem ocupa o lugar já não é mais o Exu Mirim, sim um quiumba, um espírito paralelo que quer tirar vantagem dessa realidade de Exu Mirim. Em nossa casa esotérica, quando nós cantamos para os herês, para os ibejis, para as crianças, alguns Exus Mirins aparecem. E eles às vezes se retraem até pelo contato com o humano. Porque eles olham em você, eles têm um dom assim místico de enxergar a alma. Ele olha para você, o médium que está presente na casa, e ele vê todo o negativo projetado na aura da pessoa. Então ele se recolhe. Exu Capinha, que às vezes frequentam, quando a gente faz algum canto para eles, ele até se encolhe, encobrindo por medo da humanidade. Porque o Exu Mirim visualiza as agressões à natureza. Eles veem a nossa atitude malévola com os animais, com as plantas, com tudo, ele se recolhe na natureza. Então o Exu Mirim é um ser encantado, que temos ligações também com seres de dimensões paralelas, como as sereias, como também os gnomos, que são seres que as fábulas falam dos gnomos e que é uma realidade da 7ª dimensão paralela à nossa. Então os mirins também são esses seres. Então nós temos que passar a procurar, a entender, a estudar a Umbanda em seus princípios de magia elemental. E Exu Mirim é este ser. Não é uma criança má, como a pessoa preconiza em alguns terreiros ou algumas alas da espiritualidade, que não procura estudar o mistério, o enigma de Exu Mirim. Esse ser encantado, que por viver na dimensão diferente da nossa, não tem necessariamente os valores que nós temos. Exus Mirins, às vezes as pessoas saem na mata para caçar, levam armamento na mata, começam a tirar os animais e passam debaixo de uma árvore e se perde na mata, e pode até vir a morrer naquela mata.
Ou quando uma pessoa entra num rio que vai urinar, sujar as águas e tem ali um encantado, ele pode até afogar aquelas pessoas, porque ele não sabe definir o que é bom e o que é mal. Então o problema de Exu Mirim, na sua proximidade da terra, é porque por ele não ter esse conhecimento humano da maldade, muitos usam, abusam da sua energia magística. Houve casos na história em que as pessoas, usando determinados fatores mágicos, aprendiam Exu Mirim em uma garrafa e assim, como um gênio, pedia que ele executasse algumas vontades, alguns desejos nossos. Então falar de Exu Mirim ainda é um mistério muito profundo na Umbanda. Porque como eu torno novamente reafirmar, dizendo, a Umbanda é muito nova, existem alguns mistérios que ainda não foram esclarecidos, ou não foram abertos na dimensão humana. E Exu Mirim é um enigma deste, ainda mal incompreendido. Quando numa festa de herê, você traz um bolo, você traz, por exemplo, coisas do consumo humano. Quando um Exu Mirim, incorporando no seu lado mágico, ele não vai gostar de nada que não seja a natureza, frutas, mel, coisas que não passaram pela manipulação do ser humano, porque ele ainda consegue sentir toda a maldade. Você pega um objeto que fica sua digital, se ele sente um negativo, imediatamente isso vibra nele. Então Exu Mirim é um dos mistérios muito profundos, que nós temos que pesquisar muito para entender o mistério Exu Mirim. Rubens Saraceni, num livro chamado Exu Mirim, ele escreve, e é muito bom este livro, porque fala desta magia que ocupa Exu Mirim. A gente vê a nossa ligação com Exu Mirim, nós temos a ligação profunda com eles, pelos nossos desejos, tal desejo negativo, tal positivo. Então Exu Mirim, o negativo dele se polariza com o lado inocente da humanidade. Uma criança, até os 7 anos de idade, é completamente inocente. Você vê casos de crianças caírem de apartamentos, que eles não terem esse sentido de perigo e de maldade. Porque estão nessa vibração, ainda da 7ª vibração, da sua chegada incorporativa na Terra. E Exu Mirim também é este ser, é esse lado que se agrega à humanidade. Não esse moleque mau, esse moleque que se incorpora no centro, com toda aquela baderna, com tudo aquilo, não é Exu Mirim. Exu Mirim é um lado elemental, é um lado elementar da Umbanda. Assim como eu disse, dos gnomos, que são seres de uma dimensão paralela a Exu Mirim, mas que habitaram o planeta Terra e se afastaram devido à nossa agressão, à contaminação do solo, porque são seres encantados. Assim como as iaras, nós falamos muito Oxum em ligação com os rios, nós temos aqui no Amazonas diversas iaras, e até o boto cor-de-rosa, que ainda é usado até o mato para tirar dele alguns benefícios, ele também é uma da radiação dos encantados. Então Exu Mirim é esse paralelo, é sua 7ª vibração com o mundo espiritual. Todo Exu tem, na sua vertente também, os mirins. E assim como também as pombagiras também tem. Toda pombagira, digamos aqui, Maria Quitéria, Mariazinha Quitéria, porque esse lado inocente que nós, quando chegamos na Terra, temos. Quando nos encarnamos até um certo período, somos completamente alheio e inocente a tudo que irá transitar em nossa vida. Então, nesse período, atua a esquerda negativa da inconsequência da evolução. Uma criança, ele pode atirar fogo numa casa, ele pode usar de uma arma, atirar em alguém, sem vivenciar a consequência desse ato. Aí que entra a radiação de Exu Mirim. Então, senhores, é de suma importância que nós atentamos pelos mistérios de Umbanda, para que Umbanda saia dessa alegoria que está vivendo neste presente momento. Das incorporações que a gente vê, de Exus Mirins, ser aqueles meninos malvados, que gritam, que fazem, usam palavras chulas, tudo aquilo, isso não é. Isso sim é uma vibração do negativo de um quiumba.
Exu Mirim é aquele ser recatado, é um Exu recatado que conversa, porque ele não é uma criança, ele é o ser de uma dimensão pequena, de uma dimensão, da sétima dimensão, de seres menores que habitam a sétima dimensão da vibratória terrestre. Então, nessa pequena fala, porque é um assunto muito extenso, temos que levantar esse caos, fundamentá-la na Umbanda, novamente, para que os mestres que estão iniciando em desenvolvimento saibam dessa realidade de Exu Mirim, que não é essa criança malvada que morreu, praticou o mal na outra vida, vira Exu, como dizem. Isso é extremamente errado. Isso não condiz com um sacerdote que busca compreender a religiosidade. Exu Mirim é esse guardião da escala da inocência da reencarnação, esse ser encantado. A todos vocês, se vocês quiserem mais informação sobre Exu Mirim, se vocês quiserem saber até onde vai, eu peço a vocês, se inscreva no meu canal, que o link está abaixo aí, compartilhe, curte e me procure para vocês terem um conhecimento maior sobre esse orixá, que ainda está sendo fundamentado na Sagrada Umbanda. Muito axé e muita proteção a todos. Laroye Exu Mirim.